Ricardo Frota, boa noite, seja bem-vindo. Não sei se é impressão minha, Ricardo, mas diante agora da instalação dessa CPI, dos últimos acontecimentos aí de 2, 3 dias atrás, aquela empolgação que havia para essa CPMI, ela não existe mais ou é eu que estou enganado? Boa noite, Cícero. Boa noite, Samuel Costa, Ramon Pujuí, Moisés Cruz e, em especial, a nossa audiência, que mais uma vez permanece fiel a este programa, líder de audiência nesse horário. Você não deu boa noite para a Sofia ali que está aí também. A Sofia, é verdade, mas a Sofia eu já dei um abraço logo quando eu entrei. Então filha tá do Samuel, que está nos prestigiando. Por sinal, é uma menina muito inteligente. Está de parabéns, viu, Samuel? Não puxou Pelo menos pai, então. nisso daí, você está de parabéns. Veja bem, isso daí foi a oposição, a direita sempre quis. Eu acho que é o correto, é tentar esclarecer, mas de uma forma responsável, esclarecer o que aconteceu de fato. A gente sabe que tentam atribuir a culpa sempre à direita, obviamente. Eu não estou eximindo a responsabilidade, eu sempre deixei claro aqui no programa, as pessoas que atentaram, as pessoas que depredaram patrimônio público, têm que ser punidas. Isso daí é indiscutível. Eu não vou aqui defender pessoas que praticam crimes. Agora, eu não posso aqui acusar, ser leviano em apontar e eximir das responsabilidades pessoas que estavam infiltradas lá. E pelas imagens que a gente vê, isso daí é muito, a proporção, a dimensão desses supostos atentados é muito maior do que a gente imaginava. Porque a grande cúpula da esquerda tinha conhecimento. E eles se homiciaram, eles se furtaram, eles omitiram, foram omissos. Teriam o dever legal de agir e preferiram ficar quieto para deixar transparecer que a direita que articulou tudo isso. E até mesmo o Bolsonaro querem atribuir a culpa a uma pessoa que sequer estava no Brasil. Da mesma forma como o Anderson Torres, uma pessoa que foi vítima desse sistema, foi presa injustamente, estava passando suas férias nos Estados Unidos, quando chegou no Brasil, já foi no carro da Polícia Federal. Então, o que a gente está vendo aí é uma grande afronta ao Estado Democrático de Direito. Aquilo que eles vêm defendendo, eles são os maiores violadores dos direitos. Eles são os maiores aviltadores da democracia. Em defesa da democracia, eles praticam atos antidemocráticos e justificam. Para eles é normal, para a esquerda é normal essa prática, o que não é a direita. Hoje a direita está refém de um sistema. Então essa CPMI, ela tem que apurar com responsabilidade. Infelizmente, a gente vai ver aí pessoas atuando nessa CPMI, a grande maioria ligada à esquerda. Eu espero que a oposição fique firme, se mantenha firme em busca da verdade real dos fatos, para que não haja o que está ocorrendo agora. Inocentes estão presos, encarcerados, e culpados estão soltos. Houve uma inversão. As pessoas não têm sequer o direito constitucional. Não militam em favor dessas pessoas o princípio da presunção de inocência. O que milita em favor em desfavor dessas pessoas é o princípio da culpabilidade. É o que está sendo praticado com essas pessoas. Eles não têm presunção de inocência. A presunção é de culpa, que Alexandre de Moraes determinou que eles são culpados antes de um devido processo legal, antes do contraditório, antes da ampla defesa, e eles estão lá, sendo punidos antecipadamente. Muito bem. Eu ainda fiquei sem saber, né? Eu fiz uma pergunta para você não me respondeu. Eu fiquei sem saber se você acha que esfriou ou não, mas faz parte. Eu falei no início. Ramon, boa noite, seja bem-vindo, seu comentário. Boa noite, Cícero. Boa noite, Samuel. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Moisés. Boa noite, nosso pessoal da técnica.
Boa noite para todos os telespectadores e telespectadoras que nos prestigiam com a sua audiência nessa quarta-feira. Mandar um abraço aqui para o Ronaldo do Mucambo, né, que está assistindo a gente todos os dias e sempre diz lá. Então, um abraço para o Ronaldo. Em nome do Ronaldo, eu abraço todos os nossos telespectadores, tanto do sinal aberto da Rema TV 5.1, quanto aí pelas ondas da internet que nos levam a todos os lugares desse nosso mundo. A CPI, na verdade, foi um tiro no pé, né? Os setores aí da direita que puxaram a CPI estão tremendo de medo. Quando o Ricardo estava falando, ele falou o Anderson Torres não estava aqui quando aconteceu, o Bolsonaro não estava aqui quando aconteceu. Eu só me lembro das cenas do Poderoso Chefão, que quando o Don Corleone mandava executar os crimes, ele estava numa ópera, né? E a capangada toda executava os crimes. É o procedimento da máfia. Né? Mas não estou dizendo que Bolsonaro está para Don Corleone, porque ele não tem o charme do Al Pacino nem do Marlon Brando, ele está mais com Scarface. Né? Mas, enfim, a CPI tem fato determinado, tem assinatura suficiente, vai ser instalada e vamos apurar ali no Legislativo Federal os acontecimentos, o que é um pouco inócuo, porque a função da CPI é fazer a apuração, fazer um relatório e encaminhar para o Ministério Público. Para o Ministério Público denunciar e a Justiça fazer a aplicação da lei, as penas devidas de quem é culpado. O problema é que a CPI está atrasada, porque o próprio Supremo Tribunal Federal já está recebendo, tornando réus, uma série de pessoas aí. Ou seja, a função da CPI é, na verdade, fazer um embate político para gerar mídia. Né? E a CPI é um instrumento legítimo da minoria no Congresso, isso em todas as democracias. Então, já que foi colocada a CPI, é bom agora porque o governo está querendo a CPI, né? Está animado com a CPI. O que me parece, né, da leitura que eu faço, é que o governo estava querendo evitar um ponto de atrito com os militares, na medida em que os vídeos revelados revelam que setores do Exército se transformaram em milícia palaciana, fugindo da sua função constitucional. E se o governo bancasse uma CPI, ele abriria um flanco de enfrentamento com o Exército. Como a CPI foi instalada, né, a pedido da oposição, pela pressão da oposição, esse flanco ele não existe mais para o governo. Né, porque quem colocou os ajudantes do Bolsonaro que estavam lá, e aquela matéria do Fantástico domingo agora foi extremamente elucidativa, né, aquilo coloca o Exército no banco dos réus. Né, coloca não o Exército, mas uma facção do Exército, né, que se transformou numa milícia, que resolveu fazer política e se transformou numa milícia. Isso é muito bom para o país, que a CPI venha, porque nós vamos colocar ali na CPI, ouvir militares que se achavam intocáveis. Né? Colocar o general Heleno ali para ser ouvido, colocar o Vilas Boas não, porque ele está doente. Colocar uma série de oficiais que transgrediram a ordem, a disciplina e a hierarquia, que são fundamentos das Forças Armadas, e se transformaram em verdadeiros milicianos a serviço de um projeto político. Isso é muito bom, porque ajuda a passar a limpo, né, o papel das Forças Armadas, e isso graças à ação eloquente da oposição no Brasil. Para alguma coisa serviu a oposição. Moisés Cruz, boa noite, sua vez. Boa noite, Cícero, meus colegas de bancada, em especial o excelentíssimo senhor telespectador, que eu já costumei chamar de Nação Rema. Sejam todos muito bem-vindos e participem. Nós estamos extremamente empolgados, Cícero. Respondendo a tua pergunta, quando você perguntou, parece que a direita deu uma esfriada. Demos não, pessoal. Não tem ninguém aqui frio, não. Moisés, nós estamos aqui empolgados, nós vamos para o combate, nós vamos para a arena. Esclarecer os fatos, né? Vamos para a porrada, vamos para a arena. Nós vamos lá e vamos mostrar quem está com a bunda do lado de fora. Você sabe por quê, pessoal? Esse pessoal aqui, eu estava ouvindo com o juiz aqui um monte de mentira, só mentira. Ele dizendo aqui, não, porque generais, esses melancia tem que serem julgados mesmos. Tem generais aí que traiu o povo, traiu a nação brasileira, e na CPI vai ser tudo descortinado. Vamos encarar a verdade. Agora, a esquerda é engraçada, né, pessoal? Para não dizer ridícula. Sabe o que eles fizeram? Atrapalharam a CPI a vida inteira através do pau checo. O pau checo, que é pau mandado, que é aquele que parece mordomo de filme de terror, que ali ficou enrolando com embromeixo para instalar a CPI. Ficou enrolando, desgastando, levando tempo. A mando do seu Lula. Tudo mandado pelo PT, para que a verdade não viesse, mas a verdade vai vir. Aliás, a direita não tem nada a perder com essa CPI, pessoal, porque é só o nosso pessoal que está lá. É só o nosso pessoal que está sendo perseguido. Aí vem aqui o juiz mentir,
dizendo que não, porque o Supremo Tribunal está fazendo um excelente trabalho, perseguindo só um lado. Cadê o G. Dias preso com o juiz? Por que esses pessoal que foram omissos, conforme a imagem já mostrou, não estão em cana? Da mesma forma que os bolsonaristas e os patriotas estão sendo perseguidos. Por que a justiça só está agindo de um lado? Nós queremos ir para a arena com vocês, com o juiz. Não vai ter moleza para vocês, não. Vocês chegaram ontem na CPI e estão querendo sentar na janela, querem a presidência, querem relatos, vocês vão para frente. Mas nós não vamos deixar. Vocês podem até pegar com o juiz a relatoria, a presidência, o que vocês quiserem, mas vocês vão sair nu dessa CPI. Você sabe por quê? Eu estou falando que você está em casa. Eu quero que você preste bem atenção. Sabe por que a esquerda vai ser desmoralizada na CPI? Não é porque nós somos os melhores, não. É porque a verdade está do nosso lado. Quando a verdade tem lado, não adianta eles virem com a maioria, não adianta eles pegarem relatoria, não adianta eles pegarem presença, porque nós vamos para cima. E nós vamos chamá-los à verdade. E a verdade que não estão investigando. Eles só estão investigando um lado. Até hoje, eles estão reinando. Mas agora, com a CPI, o outro lado que estava oculto vai ser descortinado, vai vir as claras, queira eles ou não queira, vai vir a verdade. E nós vamos pressionar os nossos deputados, nós vamos acompanhar essa CPI de perto, porque agora a CPI não tem mais... Você viu aí o juiz falando aqui com maior dificuldade para falar da CPI, mas na do Covid ele estava todo empolgado, estava todo felizão, porque ele sabe que uma CPI só é ruim para quem está no governo. A CPI ela não é boa para quem está na situação. Nós não queremos revanchismo não, pessoal. Nós queremos com essa CPI é a verdade. E essa verdade não está vindo, ela só persegue um lado. E a CPI vai trazer tudo que está em oculto. Moisés, você assistiu o filme da família Addams? Já. O mordomo é daquele jeito. Por isso que eu chamei ele de mordomo de filme de terror. A Sofia também assistiu ali. Ah, tá, o mordomo é daquele jeito. Esse Moisés é uma figura. Samuel Costa, boa noite, seja bem-vindo, o seu comentário. Boa noite, meu caríssimo Cícero Moura, Romulo Cojuí, Ricardo Frota, Moisés Cruz. Mandar um abraço especial aqui para a Sofia, que fez questão hoje de participar do News 5.1 nessa noite, e a toda a nossa técnica e os nossos colaboradores da Rema TV. Em especial a Vossa Excelência, o telespectador e internautas que nos acompanham através da rede mundial de pessoas. Pessoal, é um desperdício, né, para a humanidade a gente vê o Moisés Cruz, porque o Ricardo não convence muito não na televisão, mas o Moisés Cruz, né, fazer de uma forma tão eloquente, né, com retórica, frases de efeito, ele deveria ser líder religioso, né, que é agregar muitas pessoas, né, para acolher o Evangelho de Jesus Cristo nos seus corações e se dedicar a isso aí para fazer uma coisa boa, propositiva. Porque, de fato, as pessoas que são desprovidas, né, de informação, aqueles que acreditam nas frases do tiozão do Zap, começam até a acreditar nessas falácias do Moisés Cruz. Ele faz muito bem, ele interpreta, né, tem o período vespertino, quando ele sai das suas atividades laborais na Prefeitura do município de Porto Velho, e vai para frente do espelho, vê a Jovem Pan e incorpora aqui um personagem. Mas você que é ponderado, equilibrado, né, uma pessoa que tem a capacidade de raciocinar minimamente determinadas coisas, não adianta, Ricardo, ficar pedindo 30 segundos aqui de conversa, você também é muito bom no júri, mas aqui na TV, quem está mais convencendo nos últimos dias é o Moisés Cruz. Vai perceber, pessoal, que tudo que foi apresentado aqui pelo Ramon Cojuí é a mais pura e cristalina verdade. E para termos aqui uma ideia, que estabelecer uns critérios objetivos, porque se a gente ficar na parte da retórica, o Ricardo agora vai pedir 30 segundos, vai fazer um espetáculo midiático com a voz inflamada, a orelha de lado, o queixo, né? Para tentar... A questão agora aqui é que está objetivo. Primeiramente, inquérito policial é um procedimento inquisitivo, investigativo, que tem por intuito e finalidade descobrir o eventual autor ou coautor de determinado crime. Na CPI, ou CPMI, no caso, que é misto, né, 16 integrantes do Senado Federal e 16 integrantes da Câmara de Deputados, que vão ser indicados pelos líderes, e os pseudos liberais de direita, bolsonarista, afirmaram que outrora o Lula teria sérias dificuldades no Congresso Nacional, porque eles seriam a maioria. Aí vem o Ricardo Frota, na parte B da fala dele, e diz, porque a esquerda vai ser a maioria na comissão. Não, quem vai indicar são os líderes, né? Partidos políticos, federações, os blocos. E aí, dentro de um sistema proporcional, proporcionalmente, de acordo com a representatividade
no Congresso Nacional, em especial na Câmara dos Deputados, os partidos políticos vão se agrupar e vão fazer os apontamentos daquelas pessoas que têm mais capacidade de raciocínio lógico, ao menos deveriam ser, formação acadêmica em direito ou exímios estudiosos, né, do processo legislativo, de inquérito e etc. E alguns personagens caricatos e folclóricos que, ao meu sentir, o único que tem, né, capacidade sim, para fazer um alvoroço lá, aqui no nosso estado, seria o Coronel Crisóstomo. E aí, pessoal, vão fazer essas narrativas e, como bem frisou aqui o Ramon, está vindo de forma tardia, porque a conclusão do inquérito policial já foi feita tanto pela Polícia Federal, bem como pela briosa Polícia Civil do Distrito Federal. Então, os indiciamentos foram feitos, que é isso que essa CPMI vai tentar fazer. E, né, no direito chama-se um instituto chamado bis idem, vão tentar indiciar pela segunda vez centenas de pessoas, né, Brasil afora. Agora, as grandes raposas, que é isso que é o mais cômico na direita, que diga de passagem, essa direita que está no Congresso Nacional é burra. Porque imaginemos bem, tem pessoas que estão passando desapercebidas aqui no município de Porto Velho. E quando vier à luz das ponderações, das delações, das pessoas que ficarão atônitas, aflitas na CPMI, vão começar a delatar terceiros, quarto, quinto, sextas pessoas que, diga-se de passagem, ajudaram a financiar e subsidiar os alimentos à frente da 17ª Brigada aqui no município de Porto Velho. Então, assim, para ser, né, mais pragmático aqui com vocês, eu reitero aqui meu total apoio irrestrito à CPMI e que, de fato, a verdade venha para prevalecer. O Ricardo pediu 30 segundos. Eu fico achando graça do Samuel, porque ele é um verdadeiro enrolão. Eu tenho certeza absoluta que as pessoas que estão em casa não estão entendendo. Porque ele fica embromando ali, ele não entra. Ele é um rolando lero, é? É, exatamente isso. Ele fica tentando... Não sei o que tu convence. Samuel, eu lembro que outrora, no passado, quando tu não conseguia passar na OAB, tentou uma, duas vezes, muitas vezes. Quantas vezes eu tentei, Ricardo? Aí tu se socorreu a mim. Não, eu? Aí eu te dei algumas aulas, te dei dicas. Negativo, e aí Ricardo. até que depois inclusive, depois a sua OAB você tirou do Acre. Não. Foi? Mentira. Tu tirou a tua OAB onde? Mentira, aqui em Rondônia. A minha OAB Ricardo. Não, a minha Ricardo, OAB eu faço um desafio e eu contigo. passei na primeira vez. Primeira vez. Mas ainda bem Ricardo, que tu passou com as instruções que eu te dei. Você? As aulas que tu ia lá em casa durante a tarde. Ricardo. Que tu ia lá durante a tarde pedir aula de mim, eu te ensinava. Gente. E aí ele foi lá e passou. É verdade. Então, realmente, a diferença aqui, Samuel, a diferença... E aí, gente, eu tenho que falar aqui. Graças ao Ricardo Frota, hoje eu sou advogado. O Ricardo Frota me propiciou um momento de prazer. Sabe quando? Quando ele engordava e me doava alguma sopa que não cabia nele. Agora, Ricardo, francamente falando, Samuel, deixa eu falar, acho que a única vez, eu respeitei a tua fala, eu fiquei por 10 deixa anos. eu continuar aqui. Graças a Deus, depois de 10 anos, eu fiquei por 10 anos depois de 10 impedido anos, de advogar. conseguiu passar. Porque eu era impedido, Ricardo. Não é não, e eu, Ricardo. Samuel, eu passei na primeira e não é da Acre, não. Depois tu vai ter 30 segundos, Pode pesquisar aí. Nunca fiz uma prova no Acre para a OAB. Mas enfim, Samuel, a diferença aqui, eu e o Moisés, a grande diferença é que a gente fala diretamente para o telespectador entender. Não tem fantasia. Eu não vou. Eu vou usar os termos aqui do direito. Eu vou falar para o Samuel, vamos falar da valoração paralela do injusto na esfera do profano para a população aí. Deixa eles entenderem e precisar. Não é assim, não. A gente tem que ser sucinto, tem que falar numa linguagem clara e objetiva para o telespectador entender. Não fazer isso que vocês fazem de melhor, que é enganar, que é mentir, que é ludibriar. É com essa fala aí envolvendo. Não cola. Não cola. O telespectador, ele não acredita. A esquerda aqui, graças a Deus, que a esquerda aqui não representa nem 20%. O Moisés pediu 30 segundos para fazer a tua defesa. Vai lá, Moisés. Pessoal, olha só, esperem para ver quando começar o palco, a arena da CPI, a lapada que a esquerda vai pegar lá na CPI, porque nós estamos com os melhores nomes. André Fernandes, o menino novo, o menino bom. Nós estamos, o Nicolas não vai não, eu queria que ele fosse. Mas aí nós temos nomes bons ali que vão para a arena, que são acostumados, Magno Malta vai.
Aí eu quero ver o senador Randolfo, que nadou de braçada, onde é que o Rané Calheiros vai meter a cara dele quando ele encarar? Pessoas acostumadas com CPI, que sabem fazer uma defesa. O Ramage, o delegado Ramage, que é técnico no assunto. Nós não estamos ali com pessoas brincando, não. O Ramage é delegado, é um técnico. E aí eu quero ver o cacete vai comer. E Arena, nós vamos para cima, porque nós temos que sair com essa CPI na mão, indiciando todos esses omissos que quiseram botar nos patriotas a pior carga e a pior culpa que a humanidade já conheceu. 30 segundos, Ramon. No meio de grandes oradores aqui, a ágora grega ficaria tremendo com esses nossos queridos oradores aqui. A gente está aqui para discutir, não é para manipular o telespectador, é para colocar as informações. Né? E daqui a algum tempo, vocês vão ver o Ricardo e o Moisés reclamando que a CPI não está fazendo o seu trabalho. O Ramagem, que o Moisés acabou de citar como grande técnico, ele foi jantado pelo ministro Flávio Dino na última... ele foi jantado, né? Flávio Dino jantou, não só o Ramagem, eu acho que ele até engordou de tanto que ele jantou no Congresso, aqueles deputados da extrema-direita. Né? Então é preciso que a gente tenha cautela. Na verdade, a CPI ela vai tratar de um assunto sério. Ela, nesse momento, ela expõe um setor do Exército que era aliado da extrema-direita, na medida em que ele traz para a luz operações ocultas desse setor. Outra coisa que a CPI vai fazer é trazer à luz também aqueles que financiaram todo esse processo de tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. A CPI é muito bem-vinda, e vamos esperar a sua instalação. Ela deve ser instalada não na próxima semana, porque tem as indicações, tem feriado na segunda, dia do trabalho, aí você vai ter aí a semana toda com os procedimentos, ela deve ser instalada na outra semana, e aí nós vamos ver, assistir, né, deve ter transmissão direta, porque os deputados adoram os holofotes. Os holofotes. Né? E vamos ver o que acontece. De fato, do ponto de vista prático, como eu já disse, a CPI ela faz indiciamento, manda para o Ministério Público apresentar denúncia. Isso já está sendo feito em larga escala. Aguardemos o andar da carruagem. 30 segundos, Samuel. A grande verdade é que esses leões aí estão todos sem dentes, estão ruivando, tentando morder com a gengiva, né, sangrando, com problemas de periodontia. E da mesma forma que o Ricardo me ajudou, segundo ele, a passar no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, eu não consegui a façanha de fazer ele realizar o sonho dele, que é de ser aprovado em todos os concursos da segurança pública no âmbito do Estado. E se o Ricardo tivesse conseguido, né, a façanha de ser aprovado, porque ele já estava com a idade estourada, a idade era 28 anos, na época, em 2010, ele já tinha uns 39. Não podia mais ser policial militar, ele não precisaria estar se humilhando, né, para tentar ter um porte de arma de fogo, e poderia estar igual o irmão dele, o Rodrigo, com 2 pistolas na cintura e defender a vida das pessoas. Nunca é tarde, Ricardo, para voltar aos estudos. Talvez a única oportunidade que você tenha tido foi para estudar o exame da Ordem dos Advogados, né? E graças a Deus você passou num tempo que... Não que a gente merecer, né? Os nossos colegas da época. Estou satisfeito, Samuel. Estou satisfeito, porque se você é advogado hoje, só o fato de ter um dedinho meu, só o fato de ter um dedinho meu já deixa feliz. Mas assim, enfim, né? Para sintetizar, é porque as pessoas não gostam de ouvir a verdade. E a grande verdade, pessoal, é que tem pessoas que querem ter arma de fogo e ficam frustradas como o Ricardo, né? Não gosta mais de advogar. E, Ricardo, volta a estudar, viu, Ricardo? Da forma que você se esforçou para ser aprovado no exame da ordem, se você estudar 2 anos, você consegue passar na polícia, certamente. Muito